falar de um assunto muito bacana, que é uma experiência nossa que ocorreu aqui na Itália. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, hoje não tem receita. Hoje não. E nem passeio. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a escola na Itália. Na verdade, sobre a vida, né? O que acontece quando você chega, e no nosso caso, com 3 crianças. Não só a chegada, né? Sim. A saída do Brasil, como é que a gente vai contar um pouquinho como é que foi a nossa preparação em relação às crianças, porque a gente tem crianças que entravam em idades totalmente diferentes, né, da escola, e também um pouquinho de como que é, né, que funciona aqui na Itália, que é bem diferente do Brasil, muito diferente do que a gente estava acostumado. Totalmente, né? Então, a gente vai explicar um pouquinho para vocês. Segura aí! Acompanha aí! Acompanhe! Venga, venga. Questa è Valentina. Mi presento Valentina. Buongiorno. Vai lá. Nossa, tchau! Então, vamos lá. Começamos no Brasil. Muito importante isso. É muito importante no Brasil você fazer uma coisa que eu posso confessar que quem fez na nossa casa foi a Dani. Vamos lá. Assim, como a gente teve tempo, né, a gente decidiu vir para a Itália, a gente teve praticamente um ano, né, de preparo financeiro, de documento. E aí nesse período eu achei muito interessante pra gente, foi ótimo, né? Foi preparar as crianças também. Porque principalmente a nossa do meio, a Olivia, ela imaginou que ela fosse chegar na Itália e milagrosamente ela ia falar italiano. Ela não tinha essa noção, né, do que era, tanto que ela estava começando a aprender a falar uma língua. Aprendeu inglês na escola, né? Sim. Então ela não tinha ainda uma real noção do que era começar a falar outra língua. Então, o que a gente começou a fazer? A Dani começou. Eu comecei. Então, a Dani começou a fazer aulas. Pode vir aqui, filha, com a gente. Vem aqui. Vem, colo. A Dani começou a fazer aulas de 1 hora a cada 2 dias. Era assim, e as 3 participavam, só que cada uma dentro da sua limitação, né? Porque a Olivia ainda não sabia ler e escrever, a Valentina precisava saber ler e escrever, e a Julieta, na verdade, ela tinha que ter só se familiarizar um pouquinho, né? Com escutar o italiano. Então tinha dia que a gente assistia desenho, ou um filme em italiano, tinha dia que a gente aprendeu cores, números, dias da semana, que mais? Animais, a gente tinha fruta, legumes, e aí tinha dia que a gente fazia receita em casa, então a gente ia fazer biscoito e a receita era em italiano, a gente tentava falar os ingredientes em italiano, conversar em italiano. É bom essa coisa do filme, do desenho infantil, por quê? Porque o italiano usado nos filmes infantis e nos desenhos infantis é um italiano mais puro. Peppa Pig é ótimo. É chato, mas é bom, porque o italiano é muito correto. Não tem gíria, não tem dialeto. Eles fala muito devagarzinho, né? Eles não encaixam palavras, né? É uma coisa muito didática. Foi muito bacana. E é bom até pra gente que é adulto, viu? Isso é uma dica bacana do Chile aqui, porque é bom até pra... Eu, por exemplo, eu assisto. E aí, dentro dessas aulas das meninas, a gente fazia também diálogos. Então, ensinei elas quando chegar na escola o que fazer, como perguntar, pedir onde para ir no banheiro, falar que tá com sede, falar que tá com fome. Coisas básicas, assim, chegar num parquinho e perguntar se a criança quer jogar, perguntar o nome, diálogo, né, de oi, como você se chama? Eu me chamo Valentina, quer brincar disso, quer brincar daquilo? A gente falava as brincadeiras e tinha o dia da música também, né? Sim, o dia da música era bem bacana. Elas aprenderam várias musiquinhas, a musiquinha do Puccino, a musiquinha do Me Escapa La Pipi, aprenderam a musiquinha do dia da semana, do Cocodrilo, tinham muitas musiquinhas assim, o YouTube é repleto de informação nesse sentido. E a gente tinha isso então, 2 vezes por semana, 1 hora,
a gente estudava o italiano de uma forma lúdica. A Valen eu pegava também na escrita, porque a Valen sabia ler e escrever, e ela tinha que saber como pronunciava o C, como pronunciava o CH, né, como era, que era muito diferente, o alfabeto, é né, bem diferente. a gente pegou bastante as letras, como era a pronúncia de cada letra, e assim, isso foi essencial para a hora que elas entraram na escola aqui. E aí chegamos na Itália. não, na verdade um pouquinho antes, vai. Como a gente vinha pra Lucca, eu no Brasil já tinha dado uma pesquisada no Comune de Lucca, porque todo Comune aqui tem um site oficial e tem todas as informações que você precisa. Então eu dei uma buscada, mas é muito limitado quando você não sabe onde você vai morar ainda. Agora, legal que a gente tinha uma amiga aqui na Itália que já tinha feito um processo, né, com o filho dela, a Renata, mas tem um porém, a cidade dela era muito pequena em relação a Lucca. Na verdade ela mora no norte, ela mora numa província de Milano. E assim, ela me ajudou bastante, muito, 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 muito. Só que cada cidade funciona de um jeito diferente. E isso, a Itália inteira é assim. Então, por ela estar numa cidade pequena, o processo dela foi um pouquinho diferente. Ela conseguiu resolver tudo dentro do Comune. E a gente, quando chegou aqui em Lucca, a gente foi procurar no Comune, deu com a porta na cara e eles falaram: não, vocês não estão no lugar errado, não é aqui escola, não se vê escola aqui no Comune. Mas eles também não te falam aonde você tem que ir, então... Não, a gente eles ficou ficam uns dias conformados com isso, eles ficam irritados. Por quê? Porque a Dani tem a cidadania, né? E quando eles olham e vê lá cidadã italiana, dizem: mas como você não sabe? Por que você não sabe? Como você É algo... Depois que a gente saiu do Comune, aí a gente foi procurar outros lugares, né? Então até a gente conseguiu entender que aqui em Lucca, por ser uma cidade grande, cada bairro tinha uma secretaria, né? Isso a gente está falando de escola comunal, né? São as escolas do Comune, são as escolas públicas. E assim, a gente tem 3 filhas. Uma que tinha 2 anos na época, quando chegou, uma que tinha 5 e uma que tinha 8. A Julieta, que era menorzinha, é a escola mais difícil de todas, porque é nido, é como se fosse uma creche. E aqui a creche é para quem realmente precisa, né? Para quem trabalha os 2 fora. E aí quando a criança nasce, você já faz a sua inscrição, porque são pouquíssimas vagas, realmente é uma escola muito difícil de conseguir vaga na pública. E a gente chegou, não tinha vaga para ela, né? Tem que fazer. E aí tem a Olivia, que quando nós chegamos aqui ela tinha 5 anos. A Olivia, ela estava bem na idade de mudança, ela estava saindo da prima infância para começar a escola elementar. Então, ela ia pegar, assim, um último trimestre, né? Não tinha como incluir ela numa escola. E aí, quando a gente descobriu que era assim que funcionava aqui em Lucca, aí nisso a gente já tinha alugado uma casa, a gente já sabia qual era o bairro que a gente estava morando e fui me informar de onde era a secretaria, então, do nosso bairro. E lá na secretaria aí as coisas fluíram melhor, né? Sim. Eles me apresentaram quais eram as escolas que tinham aqui no nosso bairro e tem uma escola do lado da nossa casa. A princípio eu pedi que todas estudassem aqui do lado da nossa casa, mas a gente chegou numa época aqui que era muito estranho, porque no Brasil ia começar as aulas, né? Comecinho de fevereiro, mas aqui já estava praticamente começando um 3º trimestre. Elas estavam no 2º para o 3º trimestre, então ou elas ficavam atrasadas ou elas ficavam muito adiantadas. E aí que começou um pequeno probleminha na vida escolar das meninas. A Valentina chegou aqui com 8 anos de idade. Ela foi direto para a escola elementar, que é a primeira escola, né, que vai do 1º ao 5º ano, e já é uma escola de idade obrigatória. Aqui na Itália só se começa a estudar obrigatoriamente aos 6 anos. Que é o início do 1º ano, quando começa a alfabetização, né? Diferente do Brasil. Então a Valen, eles tinham a obrigação de encaixar ela em algum lugar, né? Ela tinha que ter, não interessava onde, eles tinham que arrumar uma vaga para ela. Se não fosse no nosso bairro, né, em nenhuma das escolas do nosso bairro, eles iam para outro bairro, mas eles tinham que arrumar uma vaga para ela. E foi o que aconteceu, né? Ela não conseguimos que ela estudasse aqui perto de casa, aqui do lado, porque não tinha vaga. E aí ela foi para uma escola também muito perto, né? A Olivia chegou aqui com 5 anos.
Ela não tinha. Não é obrigatório. Não é obrigatório ainda. E a Olivia faz aniversário em julho, que é bem nas férias, quando vira, né, os 6 anos obrigatório e começa o primeiro ano da escola elementar. Então, eles simplesmente me falaram que não tinha vaga e não tinha o que fazer, né? Eu tinha que esperar até setembro para que ela começasse a estudar. Até porque também faltava muito pouco para terminar o Faltava, ano. porque isso aqui era março, né? Sim. A gente estava em março, tinha março, abril, maio e junho. Eram 4 meses só de escola, que elas teriam até começar já as férias de novo. Então, a nossa saída foi procurar uma escola particular. Particular, por um motivo muito simples. A Olivia é a nossa filha do meio e a gente precisava iniciar ela num convívio escolar para ela começar a se adaptar com as crianças com uma outra língua. Porque a Olivia, como a Dani já havia falado, ela pensou que ela ia chegar na Itália falando italiano. Ela subiu no avião, desceu com outra língua na cabeça, né? A gente ficou com receio. Primeiro, uma dó deixar uma criança, né, de março 4 até meses. setembro, imagina, Sim, né? mais, perdão. Porque depois iam ter 3 meses de férias. Sim. Praticamente o ano inteiro em casa, sendo que a Olivia já estudava no Brasil desde 1 ano de idade. E depois também ela ia chegar em setembro, começando um primeiro ano, sem saber falar italiano, né? Então ia ser muito complicado e a gente acabou fazendo uma pesquisa pela internet, viu escolas que eram próximas da nossa casa, né? Sim. Vimos algumas indicações e aí a gente optou por colocar a Olivia também numa escola, começar imediato numa escola, só que numa escola particular. A escola particular aqui na Itália, hoje em dia, já é uma escola bem vista. Antigamente era uma escola muito mal vista, onde só estudavam crianças que, por algum motivo, saíram da escola do comune. Sim. Hoje já tem escolas muito boas, né, particulares, Sim. mas não era a nossa intenção vindo do Brasil, porque no Brasil a gente gastava, sei lá, acho que 1/4 do que a gente ganhava só com escola, 3 crianças, né? Então não era a nossa primeira opção, mas foi o que resolveu no primeiro momento aquele período de adaptação das crianças, né? A escola aí vai girar em torno de a gente deu uma pesquisada, dependendo da série, de 400 euros por mês até 1.000 euros. Sim. E é uma graninha por ano, né? Porque se você for pensar 500 euros por mês é o preço de um aluguel, né? No final do ano é o preço de um carro. E saiu do Brasil pensando em vir para um lugar onde o ensino público era bom e não ter esse gasto, né? Foi a princípio um pequeno choque, né? Foi. A gente não esperava. Não estava nem dentro do orçamento, não tava. Esse realmente não tava. Mas, falando a grande verdade, acho que foi a melhor opção que a gente fez. Foi o investir esse valor da nossa filha no sentido de que ela hoje vai chegar numa escola já preparada para começar a se alfabetizar de verdade. Ela já entendeu como funciona a escola, ela fala hoje italiano muito bem. Imagina, ela brinca na rua com o nosso vizinho aqui e fala italiano. Aí já a Julieta, que tinha 2 aninhos quando chegou aqui, não tivemos muita opção, porque a Nido realmente, a creche italiana, ela não... é muito difícil, muito difícil. Aqui com as mães que eu conversei, que eu conheci, elas praticamente assim, a criança nasce e você já pensa na escola que você vai pôr, se for realmente necessário. Mas tem muita opção particular sim, nessa idade, tem muita opção particular, mas é muito caro, muito caro. Ele vai gerar em torno de uns 700 euros por mês. No mínimo. Uma escola que seria a creche, né, no Brasil, de 0 a 3 anos. Aí vamos falar da adaptação, né? Como foi essa história? Bom, a Valentina, enfim, a Valentina ela tem um jeito dela especial e ela socializa, ela é a criança que chega num lugar, ela consegue, mesmo não falando a língua, ela se comunica. E muito legal que quando a Valentina chegou, ela foi muito bem recepcionada pelos alunos da escola, pelos professores. Eles têm essa preocupação com o novo, né? Em mostrar a escola, em mostrar como funciona. Isso eu acho muito legal. A Olivia já foi um pouco mais complicado, porque ela é mais tímida, né? Então
ela estava num ambiente muito diferente para ela, Muito, né? muito, De muito. língua e ela já tem uma certa timidez muito maior do que a Valen, demorou mais, chorava muito para entrar, mas ela foi também muito bem acolhida na escola, né? Eles tratavam muito bem, me ligavam, se ela ficava muito nervosa, né? Tava chorando muito. Liga a gente na hora. foi fazendo doses homeopáticas, né? Deixava só de manhã, depois deixava só um dia um pouco mais, um dia ela almoçou, no outro voltava mais cedo. Mas no geral assim foi bacana, foi boa a adaptação delas. É nada melhor do que elas mesmas, né? Falarem da. Ah, sim, eu acho que é bacana elas falarem. Vamos chamar elas Vamos pra chamar elas falarem pra só um falar. pouquinho. As meninas vão falar um pouquinho como é que foi a experiência delas quando chegaram na escola aqui na Itália. Olha, Ó, a Valen primeiro vai falar um pouquinho. O que você acha, como você achava que ia ser a escola aqui? eu achava que ia ser legal e tal. Mas aí quando eu cheguei na escola, eu fiquei super envergonhada quando foi o meu primeiro dia. Porque aí todo mundo começou a querer me mostrar a escola, todo mundo queria me ajudar a fazer a matéria e tal. Aprendeu a Italiano. falar italiano? Pra começar a ler o italiano foi um pouquinho sim. Mas aí já pra falar eu já tava super fera. Eu já sabia de tudo. Você já sabia de tudo? É, nem tudo. Os professores entendiam o que você falava? Você tinha que falar em português? Como é que é? Os professores, eles tentavam entender você? Foram bacanas ou não? Foram legais. E eles tentavam entender tudo que eu falava errado. Só que aí teve um dia lá na escola que eu falei uma coisa errada. Ninguém entendeu. Tipo, aí eu fiquei super travada. E eu não consegui falar mais nada depois. Mas foi bem legal. E eu me adaptei. E tanto que eu já tenho muitos amigos, né? Na sua escola tem bastante criança que falam outras línguas? Sim, por exemplo, o Mohamed, ele é da África e ele fala africano, sim. Tem oriental? Sim. Tem bastante japonês? Tem japonês e tal. Aí eu tenho um amigo que é o Tomás, ele é russo, ele veio da Rússia. Então é uma escola bem variada, né? Isso é um detalhe que a gente percebeu muito da escola do Comune para a escola particular, que foi aqui a Olivia estudou. Na escola do Comune tem uma diversidade, né, de etnias assim impressionante. E essa acolhência deles é muito grande, por conta de já ter essa experiência. Então eles tentam fazer com que a criança entenda a nossa língua. O português ainda é uma língua fácil. Mas imagina uma criança que fala japonês chegando aqui numa escola que fala italiano, né? É muito mais complicado. Muito complicado. Então, eles são muito bem acolhidos, foram muito bem acolhidos. E a Olivia, como é que foi quando você chegou na escola, Lili? Legal. Foi difícil? Um pouco. Você, na sua escola, o que você aprendia? Falar italiano? Mas você aprendia a ler e escrever? Não, Não. ainda não. Não? Tinha muita brincadeira? Tinha muita brincadeira. Você gostava da comida? Sim. O que mais que tinha na sua escola? Muita coisa legal. Tinha passeio? Tinha. Qual foi o passeio que você mais gostou? Pra onde você foi que você mais gostou? Aqui as crianças na escola, tanto a particular quanto a comunitária, acho que a do comune muito mais ainda, tem muito passeio, muito. E é uma coisa assim muito simples, né? Eles te mandam uma autorização só para avisar, comunicar, né, que vai ter um passeio para tal lugar. E a criança vai, ela sai da escola, às vezes vai de ônibus, às vezes vão a pé, às vezes vão de transporte público. Sim. E é tudo muito simples, ou né? Às vezes a gente vai no carro do professor ou às vezes no eles pegam um motorhome. trem, já vi várias turmas de escola indo para Pisa de trem e os professores vão juntos, é uma coisa muito comum, assim, esses passeios fora. Como é que chama esses passeios fora? Se chama... Gita in Città. Em Città. É muito legal. A Olivia adorou, né, os passeios?
Sim. que ela fez? Era a parte mais Eu nunca bacana, ia parar assim. de gostar, eu adoro ir no passeio só, porque eu gosto de sair da escola. É muito bacana essa parte dos passeios. E uma coisa que foi muito diferente entre uma escola e outra, que a gente sentiu, é que a escola do Comune tem uma interação com a cidade muito grande. Sim. Então a Valentina inaugurou um parque perto da escola dela. Sim, é Que verdade. foi o nosso síndaco, fizeram as regras do parque, cantaram um hino, né? Teve oração. Gente. É uma coisa muito bacana, que foi uma interação, né, da província de Luca com a escola do Comune. Da turma tá participando ali de tudo, de um parque que está sendo construído para eles mesmos brincarem, né? A gente vai pôr um pouquinho do videozinho de você cantando. Tão lindo. E aí é isso, gente. Então essa foi a nossa experiência com a escola aqui na Itália, tanto de a parte burocrática quanto a adaptação delas. Muito diferente. Qual foi a maior dificuldade que você teve na escola? A maior. A maior. Qual foi a coisa mais difícil que aconteceu quando você entrou na escola? Ler e escrever. Ler e escrever. E qual foi a sua maior dificuldade, Lili, quando você chegou na escola? Falar italiano, fazer amigos. Fazer amigos. Sim. Isso é difícil quando não fala a língua, né, Lili? Sim. Ó, mas hoje ó, a evolução delas foi muito grande em 6 meses, né, que a gente tá aqui. Foi uma coisa assim, Olha, até muito surpreendente do aprendizado, da leitura, da quantidade de amigos que elas já fizeram e do quanto elas se adaptaram, né, tão fácil assim. Foi Mas é bem muito legal importante que a gente escola. esteja junto, né, a gente acompanhe de perto e incentive. Porque a Olivia no primeiro mês ela queria sair da escola, ela não queria. E a gente Eu foi queria firme, mudar de né? sala. A Valentina queria trocar de sala porque um dia teve um problema com os amigos. Eu quebrei o vidro da escola. Então esse é o tipo de coisa que a gente tem que estar atento, a gente tem que participar, né? Tem que estar ali para poder ajudar junto. Sim, ajudar os professores. Sim. E é isso, vamos dar tchau. E é isso, gente. Tchau. No próximo vídeo a gente vai mostrar um pouco mais de como é a adaptação das crianças aqui num todo, né? E principalmente depois que começar as aulas novamente. Tchau. Como é que o papai fala? Família é tudo! É que ele já tá na bike de novo.